Você já parou para pensar que talvez a visão mais extraordinária registrada nas Escrituras Sagradas tenha acontecido há 2.600 anos, nas margens de um rio na Babilônia? Imagine por um momento um jovem sacerdote chamado Ezequiel, longe de sua terra natal, contemplando o céu quando de repente uma tempestade luminosa rasga o horizonte. O que ele viu naquele dia foi tão incompreensível, tão além da linguagem humana disponível, que até hoje desafia nossa capacidade de compreensão. Rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções, sem virar. Criaturas com 4 rostos diferentes. Uma plataforma de cristal brilhante, fogo envolvendo tudo. E no centro dessa visão impressionante, a própria glória de Deus, manifestada de forma que nenhum outro profeta jamais relatou, com tamanha riqueza de detalhes técnicos. O que mais impressiona é que quando estudiosos modernos, ufólogos e até mesmo engenheiros aeroespaciais leem o relato de Ezequiel, capítulo 1, versículos de 4 a 28, encontram descrições que parecem assustadoramente familiares com relatórios contemporâneos de objetos voadores não identificados. Mas será que estamos diante de uma coincidência linguística ou de algo profundamente misterioso que conecta o divino com o inexplicável? Será que Ezequiel, usando a linguagem limitada de sua época, estava tentando descrever algo que hoje chamaríamos de tecnologia avançada? Ou estamos diante da manifestação mais pura e direta da glória de Deus, tão impressionante que parece ultrapassar as leis da física? Para entendermos a magnitude do que aconteceu com Ezequiel, precisamos mergulhar fundo no contexto histórico e cultural de sua época. Estamos falando do ano 593 a.C., especificamente no 5º dia do 4º mês do 30º ano, como ele mesmo registra com precisão quase científica no início de seu livro. Ezequiel não estava em Jerusalém, sua cidade sagrada. Ele estava entre os exilados judeus que haviam sido deportados para a Babilônia pelo poderoso rei Nabucodonosor, 11 anos antes da destruição final do Templo de Salomão. Historiadores explicam que essa deportação não foi aleatória. Nabucodonosor, estrategicamente, levou os melhores e mais brilhantes de Judá, incluindo sacerdotes como Ezequiel, artesãos, escribas e a elite intelectual da nação. A palavra Ezequiel vem do hebraico Yechezkel, que significa literalmente Deus fortalece ou Deus é forte. E que nome profético para alguém que precisaria de força sobrenatural para suportar as visões que estava prestes a receber. Ele era filho de Buzi, um sacerdote do templo, o que significa que Ezequiel nasceu e foi criado para servir no lugar mais sagrado de Israel. Arqueólogos descobriram que sacerdotes na época passavam anos estudando os rituais, as leis e os mistérios da presença de Deus. Eles eram os únicos autorizados a se aproximar do Santo dos Santos, o lugar onde a glória de Deus habitava. Mas agora, Ezequiel estava a mais de 1.600 quilômetros de Jerusalém, exilado junto ao rio Quebar. O rio Quebar não era apenas um curso d'água qualquer. Especialistas em geografia do Oriente Próximo identificam o Quebar como um canal artificial que fazia parte do sofisticado sistema de irrigação da Babilônia, provavelmente localizado próximo à cidade de Nippur, que hoje corresponde à região sul do Iraque. Engenheiros hidráulicos da antiguidade construíram uma rede complexa de canais que transformaram a Mesopotâmia no celeiro do mundo antigo. Para os judeus exilados, esses rios eram lugares de lamento, como registra o Salmo 137, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Mas foi exatamente nesse lugar de exílio e lágrimas que Deus escolheu se revelar de maneira extraordinária. E aqui está algo fascinante que arqueólogos descobriram.
A Babilônia era conhecida por sua obsessão com astronomia e fenômenos celestiais. Os babilônios eram os melhores observadores do céu da antiguidade, registrando meticulosamente movimentos de estrelas, planetas e qualquer coisa incomum que aparecesse nos céus. Isso torna ainda mais intrigante que Ezequiel tenha tido sua visão justamente ali, no coração da civilização que mais estudava os céus. Agora vamos ao momento que mudou tudo. Ezequiel, capítulo 1, começa descrevendo uma tempestade vinda do norte. A palavra hebraica usada para tempestade é Saara, que carrega o sentido de algo turbulento, poderoso, avassalador. Mas não era uma tempestade comum. Ezequiel descreve uma grande nuvem com fogo envolvendo e uma luz resplandecente ao redor dela. Do meio do fogo saía um brilho como de metal reluzente. Especialistas em linguística hebraica explicam que a palavra traduzida como metal reluzente é shashmal, um termo extremamente raro no Antigo Testamento, usado apenas aqui em Ezequiel. No hebraico moderno, curiosamente, shashmal significa eletricidade. Alguns estudiosos sugerem que pode se referir a uma liga metálica específica, possivelmente electro, uma mistura natural de ouro e prata que brilha intensamente. Então Ezequiel vê 4 seres viventes emergindo do fogo, e aqui a descrição se torna extraordinariamente detalhada e técnica. Cada criatura tinha a aparência humana, mas com características que desafiam a anatomia conhecida. Cada uma possuía 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia. Teólogos explicam que esses rostos representam simbolicamente diferentes aspectos da criação. O homem representa a inteligência, o leão a força e realeza, o boi o serviço e sacrifício, e a águia a dimensão celestial e transcendente. Mas imagine tentar descrever isso se você nunca viu nada parecido. Como você explicaria para alguém do século VI a.C. algo que parece desafiar a própria estrutura da realidade? Essas criaturas tinham 4 asas cada uma. 2 asas se estendiam para cima, tocando as asas das criaturas ao lado, formando uma estrutura conectada. As outras 2 cobriam seus corpos. Antropólogos culturais explicam que na iconografia do Oriente Próximo Antigo, seres alados eram comuns em representações religiosas. Os querubins, que guardavam a Arca da Aliança, também tinham asas. Mas o que Ezequiel descreve vai muito além das representações convencionais. E então, chegamos ao elemento mais intrigante e debatido de toda a visão: as rodas. Ezequiel capítulo 1, versículo 15 diz: Olhei para os seres viventes e vi uma roda na terra, ao lado de cada um deles, junto aos seus 4 rostos. As rodas tinham uma aparência e estrutura como se fossem de berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança. A aparência e estrutura eram como se uma roda estivesse dentro de outra roda. Quando se moviam, iam em qualquer das 4 direções, sem precisar virar enquanto andavam. Pause por um momento e reflita sobre essa descrição. Uma roda dentro de outra roda. Movimento em todas as direções, sem virar. No século VI a.C., as rodas mais avançadas que existiam eram as de carroças e carruagens, que só podiam se mover para frente ou para trás, e precisavam virar para mudar de direção. O que Ezequiel estava descrevendo era tecnologicamente impossível para sua época. Engenheiros modernos explicam que o conceito de movimento omnidirecional sem pivotamento só foi desenvolvido no século XX com rodas Mecanum e rodas omnidirecionais usadas em robótica avançada. Mas fica ainda mais intrigante. Versículo 18. As rodas eram altas e imponentes, e todas as 4 rodas estavam cheias de olhos ao redor. Cheias de olhos. A palavra hebraica para olhos aqui é ayin, que pode significar literalmente olhos, mas também pode se referir a aberturas, janelas ou pontos de observação.
Alguns estudiosos sugerem que Ezequiel estava tentando descrever algo como luzes ou janelas iluminadas ao redor dessas estruturas rotativas. Ufólogos modernos não hesitam em apontar que descrições de OVNIs frequentemente incluem luzes ou janelas circulares ao redor de objetos discoides. O movimento sincronizado também é fascinante. Ezequiel descreve que quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles. Quando os seres se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Versículo 21 diz: quando aqueles andavam, estas andavam. Quando aqueles paravam, estas paravam. E quando aqueles se elevavam da terra, as rodas se elevavam juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. E aqui está a palavra-chave que muda toda a interpretação: espírito. A palavra hebraica é ruach, um dos termos mais ricos e multifacetados de toda a língua hebraica. Ruach pode significar vento, sopro, espírito, mente ou mesmo força vital. Quando Ezequiel diz que o ruach dos seres viventes estava nas rodas, ele está explicando que havia uma conexão vital, uma unidade de propósito e movimento entre os seres e as rodas. Não eram máquinas operadas mecanicamente, mas algo animado por uma força espiritual inteligente. Acima das cabeças dos seres viventes havia algo como uma plataforma ou abóbada, brilhante como cristal impressionante. A palavra hebraica para cristal aqui é kerash, que literalmente significa gelo ou algo congelado, mas usado metaforicamente para descrever algo transparente e brilhante. Imagine a dificuldade de Ezequiel em encontrar palavras para descrever materiais que ele nunca tinha visto. Ele usa comparações, como cristal, como metal reluzente, como fogo, como o arco-íris. Está tentando construir uma imagem mental usando as únicas referências que seu público do século VI antes de Cristo poderia compreender. E sobre essa plataforma de cristal estava um trono, e sobre o trono estava alguém com aparência humana. Ezequiel é extremamente cuidadoso aqui, usando múltiplas camadas de linguagem comparativa. Ele não diz, eu vi Deus, mas sim, vi algo semelhante a um trono, e sobre ele uma figura com aparência de homem. Da cintura para cima, brilhante como metal reluzente cheio de fogo, e da cintura para baixo como fogo, com um brilho ao redor. Essa luz ao redor era como o arco-íris nas nuvens em dia de chuva. Essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. A frase final é crucial: a aparência da semelhança da glória. 3 níveis de distanciamento linguístico. Não Deus, mas a glória de Deus. Não a glória, mas a semelhança da glória. Não a semelhança, mas a aparência da semelhança. Teólogos explicam que isso reflete a compreensão judaica de que Deus é tão transcendente, tão além da compreensão humana, que mesmo em suas manifestações mais diretas, o que vemos é apenas um reflexo, uma sombra, uma semelhança da realidade completa. Quando Ezequiel viu isso, caiu com o rosto em terra. Essa é a única resposta apropriada diante do sagrado que transcende completamente nossa capacidade de compreensão. E então, ele ouviu uma voz falando com ele. Essa voz o chamaria de Filho do Homem 93 vezes ao longo de seu livro, uma expressão que enfatiza sua humanidade frágil em contraste com a glória divina que estava testemunhando. Agora, antes de mergulharmos nas interpretações modernas e polêmicas, precisamos entender a interpretação tradicional que atravessou milênios. Para o judaísmo e cristianismo históricos, o que Ezequiel viu foram querubins, a ordem mais elevada de anjos criados por Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6 de seu livro, teve uma visão similar no templo, onde viu serafins de 6 asas clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
O livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 a 8, descreve João tendo uma visão de 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, cada um com características semelhantes aos descritos por Ezequiel. As rodas cheias de olhos representam, na interpretação tradicional, a onisciência de Deus, sua capacidade de ver e conhecer tudo simultaneamente. O movimento em todas as direções sem virar simboliza a onipresença divina. Deus não está limitado por espaço ou direção. O fogo representa a santidade consumidora de Deus, sua pureza que destrói tudo que é impuro. O brilho e a luz representam sua glória transcendente. A realidade de que Deus é luz e nele não há treva alguma, como escreve o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Estudiosos do misticismo judaico, especialmente aqueles que se dedicaram a Merkabah, a tradição do carro celestial, passaram séculos meditando sobre a visão de Ezequiel. Para eles, essa não era apenas uma visão isolada, mas uma revelação das dimensões celestiais, dos palácios divinos, da estrutura oculta da realidade espiritual. O Talmud, compilação das discussões rabínicas sobre a lei e tradição judaica, adverte que a visão do carro de Ezequiel é tão profunda e potencialmente perigosa que não deveria ser ensinada publicamente apenas para estudantes maduros e preparados. Mas então, no século XX, algo mudou dramaticamente na forma como algumas pessoas começaram a interpretar Ezequiel. Em 1968, um escritor suíço chamado Erich von Däniken publicou um livro que se tornaria mundialmente famoso. Eram os Deuses Astronautas. Nesse livro controverso, von Däniken propôs que muitos relatos antigos de deuses, anjos e manifestações divinas eram, na verdade, encontros com extraterrestres tecnologicamente avançados que visitaram a Terra em tempos remotos. Von Däniken dedicou atenção especial à visão de Ezequiel. Ele argumentou que as rodas dentro de rodas eram discos voadores girando em múltiplos eixos. As criaturas com múltiplos rostos eram astronautas usando capacetes com visores de diferentes formatos. A plataforma de cristal era a fuselagem transparente de uma nave espacial. O som das asas era o ruído dos motores. O trono era o assento de comando do piloto. Ezequiel não estava tendo uma visão espiritual, segundo von Däniken, mas sim testemunhando e tentando descrever com palavras primitivas uma tecnologia extraterrestre avançada. Essa teoria capturou a imaginação popular e gerou décadas de debate. Engenheiros aeroespaciais chegaram a criar designs especulativos de como seria uma nave espacial baseada na descrição de Ezequiel. Um engenheiro da NASA, chamado Joseph Blumrich, inicialmente se propôs a desmentir von Däniken, mas depois de estudar o texto, ficou tão impressionado que escreveu seu próprio livro em 1973, intitulado The Spaceships of Ezekiel, propondo um design técnico detalhado de como a nave funcionaria. Ufólogos apontam para outros textos bíblicos que parecem descrever fenômenos aéreos inexplicáveis. Segundo Reis, capítulo 2, descreve o profeta Elias sendo levado ao céu num redemoinho com um carro de fogo e cavalos de fogo. Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, descreve Deus guiando os israelitas no deserto através de uma coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 a 11, descreve Jesus sendo elevado ao céu e uma nuvem o ocultando dos olhos dos discípulos. Alguns teóricos vão além e sugerem que Ezequiel foi abduzido, levado em experiências que ele descreve como sendo transportado em visões pelo Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 diz: "Estendeu algo semelhante a uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça.
O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Seria isso uma descrição primitiva de levitação ou transporte? Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim o som de grande estrondo. A teoria dos astronautas antigos também aponta para as ações proféticas bizarras que Ezequiel realizou, sugerindo que poderiam ser instruções alienígenas para algum propósito desconhecido. Ezequiel capítulo 4, versículos 4 a 6, ordenam que ele se deite sobre seu lado esquerdo por 390 dias, carregando simbolicamente a iniquidade de Israel. E então, sobre o lado direito por 40 dias, carregando a iniquidade de Judá. Isso totaliza 430 dias, mais de um ano deitado de lado. Médicos modernos questionam como isso seria fisicamente possível sem consequências severas à saúde. Ezequiel capítulo 4 também contém uma das passagens mais estranhas da Bíblia, onde Deus ordena que Ezequiel asse seu pão usando esterco humano como combustível, representando a impureza que Israel enfrentaria. Quando Ezequiel protesta, Deus permite que use esterco de boi em vez disso. Por que essa instrução tão específica e repugnante? Teólogos tradicionais explicam que era uma profecia simbólica sobre a degradação que viria sobre Israel. Mas teóricos alternativos se perguntam se haveria alguma razão técnica desconhecida. Ezequiel, capítulo 5, versículos 1 a 4, ordenam que ele raspe completamente a cabeça e a barba com uma espada afiada. Depois, divida os cabelos em 3 partes, 1/3 queimar no fogo, 1/3 cortar com espada ao redor da cidade e 1/3 espalhar ao vento. Antropólogos culturais explicam que na cultura do Oriente Próximo Antigo, raspar a cabeça e barba era símbolo extremo de humilhação e lamento. Para um sacerdote fazer isso voluntariamente era chocante, mas o simbolismo era claro. Representava o julgamento vindouro sobre Jerusalém. Mas voltemos à questão central. Como devemos interpretar a visão das rodas? Será que estamos forçando categorias modernas sobre um texto antigo? Especialistas em hermenêutica bíblica, a ciência de interpretação de textos sagrados, alertam que todo leitor traz suas próprias pressuposições culturais ao texto. Um leitor do século XXI, imerso em cultura de ficção científica e fascinado por OVNIs, naturalmente verá essas conexões. Mas um leitor do século I ou X ou XV via algo completamente diferente. Uma manifestação da glória de Deus que transcende descrição humana. O próprio Ezequiel fornece a chave interpretativa. Ele não diz, estou confuso sobre o que vi. Ele diz claramente, essa era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Para Ezequiel, não havia dúvida. Ele estava na presença do Deus de Israel, o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, que desceu no Monte Sinai com trovões e relâmpagos, que encheu o tabernáculo e o templo com sua glória visível. O contexto teológico é fundamental. Deus estava aparecendo para Ezequiel na Babilônia para comunicar uma mensagem crucial. Eu não estou limitado ao templo em Jerusalém. Minha glória pode se manifestar em qualquer lugar, até mesmo na terra impura do exílio. Vocês pensaram que me perderam quando foram deportados, mas eu vim com vocês. Esta é uma mensagem de esperança profunda para um povo desesperado. A missão que Ezequiel recebe após a visão confirma isso. Ezequiel capítulo 2, versículos 3 e 4. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Os filhos são de rosto duro e coração obstinado. Eu te envio a eles e dirás, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel seria um atalaia, um vigia espiritual. Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 a 19,
contém uma das responsabilidades mais pesadas dadas a qualquer profeta. Filho do homem, eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, os advertirás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o advertires, nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho, para salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Esta é uma responsabilidade aterrorizante, ser responsabilizado por Deus pela vida espiritual de outros. Mas também revela o coração de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento, como Pedro escreverá séculos depois em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. As profecias que Ezequiel transmite são de julgamento e restauração. Ele profetiza a destruição completa de Jerusalém, que aconteceria 5 anos depois, em 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiria a cidade e o templo. Mas ele também profetiza restauração futura. A visão do Vale de Ossos Secos em Ezequiel, capítulo 37, é uma das mais poderosas de toda a Escritura. Deus leva Ezequiel em visão a um vale cheio de ossos completamente secos. Deus pergunta: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde sabiamente: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos. Enquanto profetiza, os ossos começam a se juntar. Tendões e carne aparecem sobre eles, pele os cobre. E, finalmente, o espírito, o ruach, entra neles e se torna um exército vasto. Deus explica o significado. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Essa é uma profecia de restauração nacional, que muitos veem cumprida parcialmente no retorno do exílio babilônico. E outros veem profecia ainda em cumprimento com o retorno dos judeus à terra de Israel nos tempos modernos. Alguns interpretam essa visão literalmente, outros espiritualmente. Teóricos conspiratórios chegam a sugerir que Ezequiel testemunhou algum tipo de reanimação artificial, mas o texto é claro. É uma parábola visual sobre restauração espiritual e nacional de Israel. Ezequiel, capítulos 40 a 48, contém uma visão extraordinariamente detalhada de um templo futuro. Um ser celestial com aparência de bronze, segurando uma corda de linho e uma vara de medir, guia Ezequiel através desse templo, fornecendo medidas precisas de cada sala, cada porta, cada altar. As medidas são dadas em côvados, sendo que um côvado equivale a aproximadamente 45 centímetros, totalizando um templo massivo e extremamente elaborado. O intrigante é que esse templo nunca foi construído. O templo reconstruído após o exílio, conhecido como Segundo Templo, e depois expandido magnificamente por Herodes, não correspondia às especificações de Ezequiel. Isso levanta questões fascinantes. Essa é uma visão simbólica? Uma profecia ainda não cumprida? Um ideal platônico de adoração perfeita? Alguns estudiosos dispensacionalistas acreditam que esse templo será construído literalmente durante o reino milenar de Cristo, descrito em Apocalipse, capítulo 20. Ezequiel, capítulos 38 e 39, contém profecias sobre Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, da terra de Magog. Essa profecia descreve uma invasão massiva contra Israel de nações do norte, que será miraculosamente derrotada por intervenção divina direta. Identificar essas nações antigas com precisão é desafiador. Muitos estudiosos associam Magog com povos das regiões ao norte de Israel, possivelmente na área da moderna Turquia ou Rússia.
Essa profecia tem gerado inúmeras especulações sobre guerras do fim dos tempos. O que torna Ezequiel único entre os profetas é o caráter intensamente visual e quase cinematográfico de suas visões. Enquanto Isaías recebe principalmente mensagens verbais, com algumas visões, e Jeremias é profeta da palavra falada e escrita, Ezequiel é profeta de visões, sinais e ações simbólicas elaboradas. Ele não apenas fala a mensagem, ele a encena, a vive, a demonstra de maneiras que chocavam e intrigavam. Especialistas em literatura profética explicam que Ezequiel serve como ponte entre profecia clássica e literatura apocalíptica. Suas visões, especialmente a visão inicial do carro celestial e a visão final do templo, têm qualidade apocalíptica similar ao livro de Daniel e ao Apocalipse de João. Todas compartilham características, visões simbólicas complexas, seres celestiais como guias, revelações sobre realidades espirituais ocultas e linguagem que transcende descrição literal. O impacto de Ezequiel na teologia judaica e cristã é imenso. A imagem dos querubins e das rodas influenciou toda a arte religiosa posterior. A visão da glória de Deus saindo do templo em Ezequiel, capítulo 10, 11, é um dos momentos mais trágicos da Escritura, simbolizando o abandono divino devido à idolatria persistente. Mas a promessa de retorno da glória em Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 a 5, oferece esperança final de restauração. No cristianismo, Ezequiel é citado ou referenciado mais de 60 vezes no Novo Testamento. Jesus se refere a si mesmo como o bom pastor, em João capítulo 10, ecoando Ezequiel capítulo 34, onde Deus promete ser o pastor de Israel quando os pastores humanos falharam. O Apocalipse de João está repleto de imagens de Ezequiel, especialmente nos capítulos 4 e 5, que descrevem o trono celestial, e nos capítulos 40 a 48, que descrevem a Nova Jerusalém. Então, o que Ezequiel realmente viu? Como reconciliamos as interpretações espirituais tradicionais com as especulações modernas sobre tecnologia extraterrestre? Aqui está onde precisamos de humildade intelectual e espiritual. A verdade pode ser mais complexa e maravilhosa do que qualquer explicação simplista. Considere esta possibilidade. Talvez Deus, em sua sabedoria infinita, escolha se manifestar de maneiras que desafiam nossas categorias limitadas. Talvez a glória de Deus seja tão transcendente que, quando entra em nossa realidade física, produza fenômenos que parecem tecnológicos, porque estamos programados para interpretar luz, movimento e estrutura em termos de nossa experiência. Talvez o que Ezequiel viu fosse simultaneamente totalmente espiritual e totalmente físico, uma manifestação da glória divina que afeta tanto a dimensão material quanto a espiritual. A física moderna nos ensina que a realidade é muito mais estranha do que nossos sentidos percebem. Sabemos que existem dimensões além das 3 espaciais e uma temporal que experienciamos. Sabemos que energia e matéria são intercambiáveis. Sabemos que a observação afeta a realidade no nível quântico. Se a ciência moderna descobriu que a realidade física é tão misteriosa e contraintuitiva, quanto mais misteriosa seria uma manifestação de Deus que criou essa realidade. O erro dos teóricos de astronautas antigos não é necessariamente em notar que a descrição de Ezequiel soa tecnológica, mas em assumir que tecnológico exclui divino. Por que não poderia ser ambos? Se Deus criou as leis da física, certamente Ele pode usar tecnologia infinitamente avançada como veículo para sua glória. A questão não é se as rodas eram tecnologia ou espírito, mas reconhecer que estamos lidando com realidades que transcendem completamente nossas categorias. O próprio Ezequiel não estava confuso sobre a fonte ou significado do que viu. Para ele,
era inequivocamente a glória do Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A visão não o deixou com dúvidas teológicas, mas com clareza absoluta sobre sua missão: ser porta-voz de Deus para uma geração rebelde e desesperançada. E essa talvez seja a lição mais importante que podemos extrair de toda essa discussão. Enquanto debatemos se Ezequiel viu tecnologia extraterrestre ou manifestação espiritual, enquanto argumentamos sobre rodas e rostos e tronos, estamos perdendo a mensagem central que Deus estava comunicando através dessa visão extraordinária. A mensagem é esta: Deus não está confinado às nossas expectativas. Ele não está limitado aos nossos templos, às nossas terras sagradas, às nossas categorias teológicas confortáveis. Quando o povo de Israel pensava que Deus havia ficado para trás em Jerusalém, ele aparece na Babilônia pagã. Quando pensavam que haviam sido abandonados, ele envia um profeta com mensagens de julgamento, sim, mas também de restauração e esperança. Deus é maior que nossas caixas, mais misterioso que nossas explicações, mais glorioso que nossa imaginação pode conceber. E aqui está o que realmente importa: esse Deus transcendente, esse Deus que se manifesta com rodas de fogo e querubins impressionantes, esse Deus que enche o universo com sua glória, ele escolhe se comunicar conosco, ele escolhe se revelar. Ele escolhe chamar humanos frágeis como Ezequiel, filho do homem, para serem seus mensageiros. Pense na coragem que Ezequiel precisou ter. Depois de uma visão tão avassaladora que o deixou prostrado por 7 dias em estado de choque, conforme registra Ezequiel, capítulo 3, versículo 15, ele tinha que se levantar e falar mensagens extremamente impopulares para um povo que não queria ouvir. Ezequiel, capítulo 3, versículo 7 avisa: Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, porque não me querem ouvir a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Imagine ser chamado para uma missão onde Deus avisa antecipadamente que ninguém vai escutar, onde você será ridicularizado, rejeitado, considerado louco. Ezequiel enfrentou isso durante 22 anos de ministério profético entre os exilados. Mas ele permaneceu fiel porque havia visto a glória de Deus. Uma vez que você vê a glória, uma vez que você experimenta a presença manifesta do divino, nada mais pode intimidá-lo. As ações proféticas bizarras que Ezequiel realizou fazem mais sentido quando entendemos que eram sermões visuais para um povo que se recusava a ouvir palavras. Se não vão escutar, vão olhar. Se não prestam atenção às mensagens faladas, talvez prestem atenção a um profeta deitado de lado por mais de um ano, ou raspando a cabeça e barba, ou fazendo uma miniatura de Jerusalém e encerrando um cerco simbólico contra ela. Antropólogos culturais explicam que em culturas orais e visuais do mundo antigo, ações proféticas eram formas poderosas de comunicação. Quando o profeta Aías rasgou sua capa nova em 12 pedaços diante de Jeroboão, em 1 Reis, capítulo 11, todos entenderam que o reino seria dividido. Quando Jeremias colocou um jugo de madeira em seu pescoço, em Jeremias, capítulo 27, a mensagem sobre submissão à Babilônia era inconfundível. Ezequiel estava seguindo essa tradição profética, mas levando-a a níveis sem precedentes de intensidade e duração. A esposa de Ezequiel morreu repentinamente, e Deus o proibiu de fazer luto por ela publicamente. Ezequiel capítulo 24, versículos 15 a 18, registra esse momento devastador. Deus diz: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Contudo, não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. A morte de sua esposa seria um sinal do que aconteceria com Jerusalém, o desejo dos olhos do povo, que seria destruída sem que pudessem fazer o luto apropriado devido às circunstâncias do exílio. Imagine o custo pessoal.
perder sua esposa e não poder chorar publicamente, porque você é um sinal vivo de Deus para o povo. Esse nível de sacrifício revela a seriedade da vocação profética. Ser profeta não era privilégio, era cruz. Era morrer para si mesmo, completamente para tornar-se canal da mensagem divina. Mas entre todo o julgamento, toda a severidade das mensagens, Ezequiel também transmite algumas das promessas mais lindas e esperançosas de toda a Escritura. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 27, contém a promessa do novo coração. Aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esta é a promessa da nova aliança, que Jeremias também profetizou em Jeremias capítulo 31, e que Jesus inauguraria séculos depois. Não mais lei escrita em pedra externa ao coração, mas lei escrita pelo Espírito dentro do coração transformado. Não mais esforço humano tentando alcançar justiça, mas o próprio Espírito de Deus capacitando obediência de dentro para fora. Ezequiel, capítulo 47, descreve uma visão de águas curativas fluindo do templo, começando como um pequeno riacho, mas crescendo até se tornar um rio que não se pode atravessar. Por onde essas águas passam, trazem vida. Árvores crescem com frutos sempre frescos e folhas que curam. O mar morto, símbolo de morte e esterilidade, é transformado em águas vivas cheias de peixes. Esta é uma imagem poderosa de restauração e renovação que flui da presença de Deus. O livro termina com um detalhe aparentemente pequeno, mas profundamente significativo. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, a última linha do livro, dá o novo nome da cidade restaurada. O Senhor está ali. Em hebraico, Yahweh Shammah. Depois de toda a tragédia do exílio, depois da glória a partir do templo, depois de gerações de abandono espiritual, a promessa final é presença. Deus estará ali. Emanuel, Deus conosco. E aqui está a ponte para o Novo Testamento. Séculos depois da profecia de Ezequiel, João começa seu evangelho declarando: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A palavra grega para habitou é skenu, que literalmente significa tabernaculou ou armou tenda entre nós. É a mesma ideia da Shequina, a glória habitante de Deus que Ezequiel viu. Jesus é a resposta final para todas as visões de Ezequiel. Ele é o bom pastor que Deus prometeu enviar em Ezequiel capítulo 34. Ele é aquele através de quem o Espírito é derramado para criar novos corações em Ezequiel capítulo 36. Ele é o príncipe mencionado repetidamente na visão do templo futuro. E quando João vê a nova Jerusalém descendo do céu em Apocalipse capítulo 21, ele ouve uma voz proclamando: "Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus." A história bíblica inteira é sobre Deus buscando habitar com seu povo. O jardim do Éden, onde Deus caminhava na viração do dia. O tabernáculo no deserto. O templo de Salomão. A glória vindo até Ezequiel no exílio. Jesus encarnado. O Espírito Santo habitando em crentes. E, finalmente, a restauração final, onde Deus habita eternamente com a humanidade redimida em nova criação. Então, voltemos à pergunta original. Ezequiel viu OVNIs ou viu a glória de Deus? Minha resposta é que a pergunta é mal formulada. Ela assume uma dicotomia falsa. Se Deus existe e se Ele escolhe se manifestar no mundo físico,
Por que essa manifestação não teria características que poderíamos chamar de tecnológicas? Afinal, tecnologia é simplesmente aplicação de conhecimento para propósitos práticos. Deus, o Criador de todas as leis naturais, certamente possui conhecimento infinito e capacidade de aplicá-lo de maneiras que transcendem completamente nossa compreensão. O perigo das teorias de astronautas antigos não é em notar aspectos tecnológicos nas descrições bíblicas, mas em usar essas observações para eliminar Deus da equação. Substituir o divino pelo extraterrestre é meramente trocar um mistério por outro, e no processo perder a mensagem teológica e espiritual que é o coração do texto. Se Ezequiel estivesse apenas descrevendo tecnologia alienígena, por que a mensagem resultante seria sobre arrependimento, santidade, fidelidade a Deus, julgamento sobre pecado e restauração espiritual? Por que alienígenas se importariam com a idolatria de Israel ou sua infidelidade à aliança com Yahvé? A mensagem teológica coerente e consistente de Ezequiel faz sentido apenas no contexto da revelação do Deus de Israel. Além disso, a visão de Ezequiel não é única ou isolada. Ela se encaixa perfeitamente no padrão mais amplo da revelação progressiva de Deus através das Escrituras. Desde as teofanias, aparições de Deus no Antigo Testamento, envolvendo fogo, nuvem, glória visível, até as manifestações do Espírito no Novo Testamento, há continuidade e consistência. Deus se revela de maneiras que são simultaneamente familiares o suficiente para serem reconhecidas e estranhas o suficiente para inspirar temor reverente. Historiadores das religiões observam que encontros com o divino em todas as culturas compartilham certas características: luz brilhante, sensação de temor avassalador, inadequação da linguagem humana para descrever a experiência, mudança radical de vida resultante. Ezequiel experimenta tudo isso. Ele vê luz indescritível, cai prostrado, luta para encontrar palavras adequadas usando camadas de comparações e é transformado em profeta dedicado pelo resto de sua vida. A realidade é que vivemos em um universo criado por Deus que é muito mais misterioso, muito mais maravilhoso, muito mais complexo do que nossa imaginação limitada pode conceber. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa vã filosofia, como Shakespeare escreveu. O apóstolo Paulo, depois de descrever sua própria experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, em 2 Coríntios capítulo 12, admite que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. As experiências espirituais genuínas transcendem nossas categorias convencionais. Então, qual é a aplicação prática para nós hoje, vivendo 2.600 anos depois de Ezequiel? Primeiro, reconhecer que Deus é infinitamente maior do que nossas caixas teológicas. Ele se manifesta como escolhe, quando escolhe, da maneira que escolhe. Nossa tarefa não é limitá-lo às nossas expectativas, mas permanecer abertos à sua revelação, mesmo quando ela desafia nossa compreensão. Segundo, entender que Deus ainda fala e ainda chama pessoas para serem seus mensageiros. Você pode não ter uma visão de rodas de fogo, mas se você conhece a Cristo, tem o Espírito Santo habitando em você, que é mais glorioso que qualquer visão externa. Romanos capítulo 8, versículo 9 declara: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mesmo Ruach, Espírito, que animava as rodas de Ezequiel, agora habita em cada crente. Terceiro, reconhecer que ser mensageiro de Deus frequentemente significa custos pessoais significativos. Ezequiel perdeu sua esposa, sua reputação, sua normalidade. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo não é conforto e conveniência, mas rendição total,
e obediência radical. Quarto, abraçar a esperança que permeia até as mensagens mais severas de Ezequiel. Mesmo quando tudo parece perdido, quando os ossos estão completamente secos, Deus pode trazer vida. Mesmo quando o coração está duro como pedra, Deus pode dar um coração de carne. Mesmo quando estamos exilados de nosso lar, Deus está conosco. Nenhuma situação é desesperadora demais para Deus transformar. Quinto, viver com a consciência de que um dia veremos face a face o que Ezequiel viu apenas em visão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Todas as nossas perguntas sobre rodas e querubins e manifestações de glória serão respondidas quando estivermos na presença manifesta de Deus. A visão de Ezequiel nos lembra que adoramos um Deus de mistério, um Deus que não pode ser completamente compreendido ou contido em nossas categorias teológicas. Um Deus cuja glória é tão transcendente que, quando toca nossa realidade física, produz fenômenos que desafiam descrição. E ainda assim, maravilhosamente, esse Deus cósmico, esse Deus de glória indescritível, escolhe se relacionar conosco de maneira íntima e pessoal. Deus chamou Ezequiel de filho do homem 93 vezes, lembrando-o constantemente de sua humanidade frágil, em contraste com a divindade gloriosa. Mas séculos depois, Jesus escolheria esse mesmo título, Filho do Homem, como sua autodesignação favorita. O Deus que apareceu em glória transcendente para Ezequiel, humildemente se tornou um de nós, não em glória avassaladora, mas em vulnerabilidade humana, nascido em estábulo, vivendo entre pobres e marginalizados, morrendo em cruz romana. Dos paradoxos. O Deus de glória inefável revela-se ultimamente através de humilhação suprema. E aqui está o mistério final que transcende todas as discussões sobre OVNIs e tecnologia alienígena. O Deus que Ezequiel viu em toda sua glória terrível e maravilhosa é o mesmo Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como João, capítulo 3, versículo 16 declara. As rodas podem girar em todas as direções sem virar. Os querubins podem ter rostos múltiplos e asas que soam como estrondo de águas. A plataforma pode brilhar como cristal terrível, mas no centro de tudo está um trono, e sobre o trono está alguém com aparência humana. E essa aparência humana é envolvida em fogo e glória e luz como arco-íris. É a aparência da semelhança da glória do Senhor. E essa glória, essa presença divina manifesta, tem um propósito: chamar a humanidade de volta para relacionamento com Deus. Então, seja o que for que Ezequiel viu, rodas de fogo celestiais ou manifestação da glória divina, ou ambos simultaneamente de maneiras que transcendem nossas categorias, a mensagem permanece clara e inalterada. Deus é real. Deus é glorioso. Deus se revela. Deus chama. Deus julga. Deus restaura. E Deus está sempre presente com seu povo, mesmo no exílio, mesmo na escuridão, mesmo quando tudo parece perdido. A pergunta final não é: o que Ezequiel viu? A pergunta final é: como você responderá ao Deus que Ezequiel encontrou? Você pode passar a vida debatendo a mecânica das rodas, ou você pode se prostrar diante da glória que as rodas carregavam. Você pode analisar interminavelmente os detalhes técnicos da visão, ou você pode abraçar a mensagem transformadora que a visão comunicava. Ezequiel caiu com o rosto em terra. Então ouviu uma voz que lhe disse: Filho do homem, levante-se, pois quero falar com você. E enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, como registra Ezequiel capítulo 2, versículos 1 e 2.
O mesmo Espírito que entrava nas rodas entrou em Ezequiel, capacitando-o para sua missão. Esse mesmo Espírito está disponível para você hoje. Não para dar visões elaboradas de querubins e rodas, necessariamente, mas para transformar seu coração de pedra em coração de carne. Para escrever a lei de Deus não em tábuas externas, mas em seu ser interior. Para capacitá-lo a viver em obediência, não por esforço próprio, mas por poder divino habitando dentro de você. Que o mistério de Ezequiel nos leve não apenas a especulações fascinantes sobre OVNIs e tecnologia antiga, mas à adoração profunda diante de um Deus que é infinitamente maior do que podemos imaginar, infinitamente mais glorioso do que podemos compreender, e ainda assim, maravilhosamente, infinitamente próximo a todos que o buscam com coração sincero. Que possamos ter a humildade de Ezequiel para cair prostrados diante do mistério, a obediência de Ezequiel para aceitar missões difíceis, a fidelidade de Ezequiel para permanecer firmes, mesmo quando ninguém escuta, e a esperança de Ezequiel, que continua acreditando em restauração, mesmo quando tudo está seco como ossos no deserto. Porque no final, o mistério de Ezequiel não é sobre rodas de fogo nos céus. É sobre o Deus que controla essas rodas, o Deus cujo trono está acima de todas as plataformas de cristal, o Deus cuja glória enche todo o universo e ainda assim escolhe habitar conosco. Yahweh Shammah, o Senhor está ali. O Senhor está aqui. O Senhor está sempre presente, e essa presença, mais do que qualquer nave espacial, mais do que qualquer tecnologia, mais do que qualquer fenômeno inexplicável, é o que muda tudo. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria, como declara o Salmo 16, versículo 11. Na presença de Deus há transformação. Na presença de Deus há esperança. Na presença de Deus há vida. Que o Deus de Ezequiel, o Deus de glória inefável e amor incompreensível, se revele a você hoje, não em rodas de fogo, mas em paz profunda. Não em querubins aterrorizantes, mas em graça transformadora. Não em visões avassaladoras, mas em sussurro suave que diz ao seu coração: eu estou aqui, eu sempre estive, eu sempre estarei. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está perdido. Eu sou o Senhor e eu vim para estar com você. Amém.